Bom dia! Bom dia! Para quem é de bom dia, boa tarde, independente da hora que você vai assistir esse vídeo. Vamos começar então as nossas manhãs mais amorosas. Bom dia! Bom dia! Vamos conversar um pouquinho sobre o não naturalizar o sofrer como forma de aprender. O som tá bom? Só me confirma se o som tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu desligar aqui a nossa música de fundo. Tomar uma água. Bom, vamos começar nossas manhãs mais amorosas, olhando para a realidade que a gente tem na nossa casa, né? Bom dia, Alicia! Oi, Paula, bom dia! E por que eu coloquei esse tema, né? Não naturalize o sofrer como forma de aprender. Primeiro porque a gente não percebeu, mas a gente naturaliza esse sofrer diariamente e a gente aprendeu tem que sofrer para aprender. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. E a gente foi aceitando culturalmente essas coisas que chegaram até nós. Então, a gente naturaliza o outro a sofrer para ele aprender o quê? O que eu quero. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? Pare de chorar agora. Fique aí, encontre um jeito de limpar tudo que você fez sozinho. Criança não tem que querer. Faça o que eu mando. E quando a gente usa frases como essa, a gente tá, primeiro, diminuindo aquela pessoa que tá na nossa frente, independentemente aqui de ser filho ou não, tá? Quando a gente fala dessa questão da criança, todas as nossas lives que a gente tá fazendo assim, a gente leva para todos os âmbitos da nossa vida. Então, relacional com o marido, com o filho, com a esposa, enfim. Eu tenho que aprender a dormir sozinho, tenho que comer toda a comida do prato. Então, quando a gente usa o tem que, você deveria, eu que mando, fique, faça, pare. Quando a gente está trabalhando a partir desse viés, que é sobre o outro, a gente tira o poder de escolha da criança. E todos os conflitos na vida e no mundo, eles surgem, Marshall Rosenberg fala que eles surgem de dois viés. Ou pelo roubo e pela opressão. Quando a gente oprime a criança de fazer o que ela quer, quando a gente tira as oportunidades dela de tentar fazer as coisas sozinha, nada mais é do que a gente está querendo fazer que o que ela sente não importa, o que ela fala não importa, e a gente acaba diminuindo essa criança. Então, que a gente tem que começar a olhar e a mudar isso para naturalizar o respeito pela criança. E Montessori fala que as crianças ainda são uma parcela da sociedade que é menosprezada, que não é olhada, que é dominada, que é muitas vezes esquecidas. Então, quando a gente começa esse caminho para o aprender a olhar a essência humana de todos, a gente começa a trilhar um caminho também para dentro da gente. E como eu falei lá chamando nos stories, que bons comportamentos, eles nascem de bons sentimentos e também ao contrário, bons sentimentos também nascem de bons comportamentos. Então, se a gente quer, e a gente sempre fala, né, que a gente está trazendo aqui um olhar científico, eu vou trazer coisas para mostrar para vocês, porque a ciência já evoluiu com esse olhar sobre o cérebro, sobre esse olhar do desenvolvimento infantil, sobre esse olhar do que é essencial para a infância, mas ainda culturalmente nós estamos nas nossas ideias arcaicas ainda de que tem que sofrer para aprender. E é muito pelo contrário. Então hoje é sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou deixar aqui o canal aberto, quem quiser falar pode, falando, vocês sabem que é assim, tá? Então vamos primeiro, né? Por que nós corrigimos as crianças e por que nós queremos controlar as crianças? Primeiro porque é essa visão engessada que veio ao longo do tempo, né? Então, assim, que as crianças não eram nem vistas antigamente. Então, se você olhar
fotos que retratam as crianças nos séculos passados, as crianças eram vestidas como adultos, as crianças tinham feições de adultos, então elas não eram vistas como adultos, né? Então, daí veio toda essa visão de que criança não sabe nada, que criança não tem que querer, e era muito sobre o poder pautado sobre o outro e não com o outro. E Marshall Rosenberg, ele fala que é muito fácil a gente desumanizar alguém que está na nossa frente pelo simples fato de ser o meu filho, ou de ser a criança, ou de ser o menor. Então, hoje o convite dessa nossa live vai ser, vamos olhar para isso? Vamos ver como que a gente pode transformar e sair desse conceito de que a criança tem que sofrer para aprender, não, eu preciso mostrar para a criança como a vida é maravilhosa e ajudar ela a desenvolver essas habilidades, essas funções executivas para ela poder lidar com essas adversidades, né? E aqui é um fato muito importante que com controle a gente não educa, a gente adestra. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Porque daí eu quero que faça do meu jeito, na hora que eu quero, então eu não abro espaço para conversar e para ver, eu não abro espaço para o diálogo, para ver o que também é importante para a criança, o que também é importante para o outro. Então, a gente tem que pensar assim, em duas coisas, né? Quando a gente fala de hierarquia, que tem muita gente que fala, mas tem o pai e tem a mãe, tem que ter uma hierarquia. Do que é essa? O que você tá falando, Damares? Oi, Noe, tudo bem? Ai, que bom você aqui. Primeiro que assim, a gente veio de uma cultura que tinha quem manda e quem obedecia. E isso desde remotamente, né? Então, assim, o chefe exercia poder sobre o funcionário. O marido exercia poder sobre a mulher, né? E sobre os filhos. Então, a gente veio de uma cultura que era muito assim, eu mando, você obedece. Eu falo, você escuta. E como que a gente vai transformar isso? Quando a gente fala dessas relações horizontalizadas, é onde tanto os adultos quanto as crianças têm espaços de ser quem são. Os adultos entendem sobre o desenvolvimento da criança, tem o afeto, tem o respeito, tem o espaço de ser quem é. E comprovadamente, gente, né, a gente fala que sempre foi assim, mas não, os nossos ancestrais, eles tinham laços cooperativos, eles tinham afeto, eles tinham as crianças junto. Quem já assistiu Croods sabe que eles dormiam todo mundo junto, então tinha contato humano. E a partir dessa cultura, né, que tinha que organizar a sociedade, veio o autoritarismo como forma de reorganizar o espaço. Bom, aí é que tá. Quando a gente se coloca no lugar de adulto, e aqui eu tô falando assim, não que, né, quando a gente se coloca na posição de adulto, é na posição daquele adulto preparado que sabe que sim, a criança tem a fase dela e que sim, ela tá na fase de desenvolver aquilo e que eu preciso ajudar ela a desenvolver essas habilidades e não forçar ela. Tudo que a gente força, a gente mata. Lembra que a gente conversou? Quando a gente tenta encaixar, quando a gente tenta podar, a gente tá, em vez de agregando coisas para a criança, a gente tá podando. E muitas vezes a gente vai podando coisas agora que lá na frente seriam importantes. Então é importante o meu filho ter voz, é importante meu filho ter vez. Mas para isso, agora, no meu dia a dia com meu filho pequeno, eu tenho que saber que eu vou ter que encarar ele ter voz quando ele vier me falar que alguma coisa que ele não gostou, quando ele estiver indignado ou quando ele não aceitar uma ordem minha. Então, como que eu vou construir esse passo e esse caminho com ele é o que vai fazer diferente lá na vida adulta dele, né? Então, assim, primeiro abandonar o controle é o caminho, porque a gente não consegue exigir uma mudança enquanto sociedade se no meu microcosmos, que é a minha casa, eu ainda exijo que ele faça o que eu mando na hora que eu quero, né? Então, primeiro, isso aí a gente vai conversar mais pra frente, tá, gente? Eu só tô dando uma préviazinha aí pra aquecer. Então, quando a gente fala em obedecer, o que vem na cabeça? Né? Eu vou deixar de lado o que é importante pra mim, para fazer o que é importante para o outro. Quando a gente cresce, a gente já desenvolveu essas estruturas cerebrais e a gente consegue entender isso. A gente consegue entender o deixar um pouco o meu de lado para fazer o pro outro. Mas a criança, ela não tem o cérebro desenvolvido ainda. E ele se desenvolve até os 25 anos. Então, agora que eu tô na frente do meu filho de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, os adolescentes, eu tenho que saber que essas habilidades vão sendo desenvolvidas na prática e não agora. Então, a gente exige uma excelência emocional
das crianças, sendo que o cérebro delas não está desenvolvido. E muitos nós, adultos, não fomos preparados e também não temos essa excelência emocional para poder lidar com essas questões, né? Então, a primeira coisa, abrir a mão desse controle, e eu trouxe aqui umas falas do Pequeno Príncipe, né? E o Pequeno Príncipe tem, acho que eu adoro, acho que todo mundo gosta, é um clássico, mas que ele vai lá com o rei Mandão, né? E o rei, o Pequeno Príncipe chega bocejando, e o rei fala assim para ele, é contra a etiqueta aqui bocejar, então eu o proíbo de bocejar. E o Pequeno Príncipe fala, mas é inevitável, eu não posso evitar o bocejo. Daí o rei fala para ele assim, então eu te ordeno que bocejes agora. E daí ele fala, não, mas assim isso me intimida, eu não vou conseguir bocejar agora. Daí o rei pensa, ele fala assim, então já sei. Eu ordeno que ora você boceje e ora você não boceje. Então ele gaguejava um pouco e parecia com vergonha de dar essas ordens para ele. E aqui eu vou até ler esse trechinho, tá? Porque o rei fazia questão fechada que a sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, ele dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. E eu trouxe esse trechinho para a gente pensar e conversar que se eu exijo coisas que o meu filho não está preparado para me dar, se eu exijo coisas que vão além da capacidade emocional, do desenvolvimento cerebral dele, se eu exijo coisas do meu filho demais que ele não pode me dar, quem está errando em pedir, quem está errando em cobrar, quem está errando em fazer essas ordens é o adulto e não a criança. Igual o Pequeno Príncipe, quando foi lá no rei Mandão, e ele falou assim, ora boceje, ora não boceje, ora faça isso, ora faça aquilo. Então, eu trouxe aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre funções executivas, tá? E se a gente for ver, nós, enquanto adultos, nós somos multitarefas, nós somos polivalentes. Então, a gente consegue fazer o jantar, enquanto a gente está fazendo o jantar, a gente consegue conversar, a gente memoriza dados e a gente anota e faz a lista de tarefas e fala com o filho. Nós somos assim, porque nós desenvolvemos foco, atenção, autocontrole, que são habilidades para a vida adulta. Só que as crianças, elas precisam aprender a desenvolver essas habilidades. Só que para isso também elas precisam... Oi, Márcia! Ai, gente, que delícia ver vocês aqui! As crianças precisam aprender a desenvolver essas habilidades num ambiente que favoreça isso. Então, se a criança está num ambiente tóxico, se a criança está num ambiente em que ela não pode falar, que ela tem medo de ser ela, que ela tem medo de colocar as coisas dela no lugar que ela quer, como que ela vai desenvolver essas habilidades se eu não estou dando um terreno fértil para ela fazer isso? A gente não nasce sabendo fazer, a gente não nasce com essas funções executivas que nos permitem controlar os nossos impulsos, fazer os planos, que nos permitem manter o foco. A gente nasce com esse potencial. Então, a criança é uma promessa, a criança tem um potencial enorme, a criança é o que ela é. E a gente precisa ajudar ela nesse caminho. Então, como ela nasce com esse potencial, o que a gente pode fazer é proporcionar experiências para ela, para que ela possa se desenvolver de uma forma segura, sadia, confiante, sem medo do adulto que está ali na frente. Porque quando eu venho dessa ideia cultural de que precisa sofrer para aprender, que tem que aprender, que tem que fazer do meu jeito, a gente tira essa vida da criança. A gente tira esse imperativo da vida, que é ela querer fazer sozinha, que é ela descobrir, enfim. Então, os primeiros ambientes que as crianças vivem, eles deixam marcas duradouras nos genes das crianças. E isso já está comprovado cientificamente, que isso se desenvolve com práticas, com os reforços das experiências e pelas emoções que a criança sentiu. Então, é como assim, eu sempre falo, né, como se a gente estivesse numa mata fechada, e naquela mata fechada eu preciso começar a fazer o caminho, eu não sei, não tenho aquela habilidade, eu preciso tentar, mas não, eu não posso entrar na mata sozinha. Eu preciso que alguém vá na minha frente. Eu preciso que alguém vá tirando aqueles troncos,
o que está me atrapalhando o caminho. Eu preciso aprender a ir naquele caminho antes de fazer sozinha. E é isso que acontece com as crianças. Elas precisam de um adulto que vá na frente. Elas precisam de um adulto que pegue elas no colo. Elas precisam de um adulto que pegue elas pelas mãos e ajudem, porque as crianças aprendem fazendo. As crianças aprendem olhando. Então, assim, é tão importante a gente olhar que a criança não nasce com essas funções executivas prontas para saber fazer, para saber falar, para saber, entre aspas, se comportar, né? Porque o se comportar é muito pelo olhar do adulto, não é pelo olhar da criança, né? Então eu trouxe aqui, gente, como a gente fala, que a gente vai falar consciência, né? Vamos pensar aqui nas nossas funções cerebrais adultas como se a gente fosse um sistema de tráfego aéreo, tá? Que a gente sabe quando um avião pode descer, quando o avião pode subir e quais são os sinais que me levam para tomar decisões ou não, como tomar decisões. Nós temos esse controle do tráfego aéreo já preparado. As crianças não. E isso no cérebro, que a gente fala desse controle do tráfego aéreo, que é saber o que vai fazer, os momentos de falar, os momentos de ficar quieto. Isso aí a gente chama nas crianças de funções executivas, nas pessoas, tá? E eu trouxe aqui um texto, um artigo da Universidade de Harvard, que fala sobre que a neurociência está descobrindo, sobre nessas questões cerebrais que a neurociência está pesquisando e que está mostrando, gente, olhem, as crianças não aprendem desse jeito. E eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá bom? O desenvolvimento formativo dessas regiões ocorre durante a primeira infância, quando os circuitos em questão surgem, amadurecem e estabelecem interconexões fundamentais. Estes circuitos são refinados e tornam-se mais eficientes durante a adolescência e até o início da idade adulta. Também é importante observar que as regiões e circuitos cerebrais associados ao funcionamento executivo têm amplas interconexões com as estruturas mais profundas do cérebro que controlam o desenvolvimento das respostas da criança ao medo e ao estresse. Isso implica que o desenvolvimento do sistema de funcionamento executivo tanto influencia como é afetado pela experiência e controle do medo e do estresse e emoções fortes. Assim, a exposição prolongada a situações de risco pode comprometer o desenvolvimento e organização das habilidades de funções executivas, da mesma forma que capacidades bem desenvolvidas nessas áreas podem ajudar as crianças e adultos a controlarem eficazmente o estresse. Então, quando a gente parte para a humilhação, para o medo, para o castigo, a gente está podando todo esse circuito de crescer. A criança, ela cresce sobrevivendo quando ela é maltratada, quando ela não é ouvida, quando ela não é olhada, e ela cresce achando que isso é normal. Ela cresce normalizando o sofrer. E daí chegam aqueles adultos que acham que tem que sofrer para aprender também e que acham que as crianças precisam sofrer para aprender. Então, quando a gente pensa que as crianças desenvolvem todo esse sistema gradativamente e que não é de uma hora para outra, então a gente fala, né, os adultos eles se preocupam com essa falta de constância, de obediência da criança, né? Ai, porque ele já sabe que é para fazer assim. Ai, mas eu já falei. Mas a gente já parou para pensar o quanto que a criança deixa de se ouvir diariamente para cumprir ordens do adulto? Vocês já pensaram nisso? E se a gente agora for olhar para uma parte mais ampla, né? A criança, ela não sente prazer só quando ela pode agir no mundo. Ela sente prazer quando ela pode agir no mundo seguindo as vontades dela. E é daí que vai nascer a concentração. É aí que vai nascer o propósito. É aí que mais para frente vai nascer a autodisciplina, a perseverança. Então, todas as bases para o desenvolvimento do seu caráter são lançadas quando a criança age, se movimenta, conquista o espaço e conquista a independência gradativamente. É isso que vai trazer o foco, é isso que vai ajudar a criança e não o contrário. Então, enquanto o nosso objetivo, enquanto adultos, for a obediência da criança, a desobediência dela sempre vai ser um problema, porque eu não vou estar preparado para entender que ela não precisa me obedecer. E que sim, que a gente vai encontrar um caminho juntos.
E lógico que tudo que for contra o que eu falar vai ser visto como desobediência. E eu sempre gosto de falar daquela questão lá, por exemplo, eu tenho o meu jeito de arrumar minha mesa de trabalho. Eu gosto de colocar, então, eu tô aqui falando com vocês, mas meu copo então tá aqui do lado direito, meu computador tá aqui pra eu ver quem tá falando. Oi, Clau! Tá tudo aqui perto de mim, eu sei que assim pra mim tá arrumado. Se alguém vier aqui, se meu marido chegar, colocar o meu computador um pouco mais pro lado, tirar meu copo de água daqui, colocar o papel do outro lado, pra mim vai estar bagunçado. Então, a gente tem 1001 possibilidades de ver o errado e uma que, pra mim, arrumado é só desse jeito. Então, eu deixo de olhar todas as outras possibilidades como sendo verdade, porque, pra mim, a única coisa certa, a única coisa de estar arrumado é estando do jeito que eu quero. E isso vai para o comportamento da criança, isso vai para essa questão de obediência. Então, se para mim se comportar é ficar do meu lado parado igual estátua, gente, a desobediência vai ser o caminho. A criança não vai ficar, porque criança, o imperativo de vida da criança é o movimento, é fazer as coisas. Então, se eu não me abrir enquanto adulto para entender aquele momento que a criança está passando, o que é importante para a criança naquele momento, eu vou estar pedindo para ela me desobedecer. Eu vou ser igual o rei que fala, então, ora você faça isso, ora faça aquilo. A Pri escreveu aqui, aprendi com vocês, sempre penso, por que não ouço mais a minha filha? Isso, Pri! Porque a gente se coloca no lugar da criança. Será que esse meu não é porque eu não quero que ela faça, né? Porque geralmente é por causa disso. Tem alguma coisa de segurança que ela vai se machucar, que é perigoso ela fazer. Então, assim, por que não? Por que eu não deixo a criança tentar? Por que eu não deixo a criança experienciar? Então, isso é pra gente escrever, gente. Se eu quero que a criança me obedeça, a desobediência vai ser sempre um problema. E a desobediência não é um problema. A desobediência também é a criança mostrando que... Quando a gente fala assim, ai, tá fazendo birra. Gente, quantas vezes a gente oprime e rouba a vontade da criança durante o dia? E às vezes ela precisa mostrar que aquilo não tá bom para ela. Ela precisa mostrar que não tá dando certo e que para ela tem outras coisas que também são importantes. Então, quando eu me coloco no lugar de aconteceu alguma coisa e me coloco naquele olhar curioso, eu quero entender o que está acontecendo com a minha criança agora. Eu quero entender por que ela está agindo assim. Eu quero entender como eu posso ajudar ela a sair disso. E não o contrário, porque quanto mais a gente confronta, que ele é um contra o outro, quanto mais eu confronto, mais a criança resiste e mais eu vou me achar no direito de ter mais autoridade que ela. E quando não é assim, porque cada vez quando a gente vai indo para atos mais autoritários, mais forte, gente, isso é verdade. Um dia eu grito, daí no outro dia eu vou querer bater, no outro dia eu vou querer... Então, assim, gente, a gente precisa entender o que está passando pela criança e também se regular. Sabe essas funções executivas que a gente exige da criança? E por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou olhando isso? A Noeli escreveu, escuta, afeto e parceria. Isso mesmo, porque quando a gente exige de uma criança obediência, eu estou pedindo para ela ir contra o impulso de vida que é natural do ser humano. Eu estou pedindo para ela ir contra o que é importante para ela. E até eu me arrepio quando eu falo isso, porque a gente deixa de olhar para o que é importante para a criança para ver o que é importante para a gente, porque eu sou adulto. Então, Montessori fala muito, né, que movimento para a criança é vida. E quando eu peço imobilidade para uma criança, é como pedir a morte. É como pedir uma coisa muito grande. Então, assim, a gente vê como a educação em muitas escolas está falha, como os espaços públicos que a criança habita também é falho, porque não permite esse movimento da criança. E daí fala, ai, é uma criança má comportada. Gente, não! É uma criança que está vivendo a essência da infância, que está subindo, que está escalando, que está querendo experimentar, que está cavando. Tá cavando, tá? Ai, gente, só um pouquinho. Tá cavando, tá olhando. E a gente tem que entender que antes da autoridade nossa, e a autoridade entre aspas, tá, gente? Tem a autoridade da vida, tem a autoridade do impulso, tem a autoridade do movimento, né? Então, assim, a gente tem que
perceber que abandonar esse querer controlar a criança é dar espaço para ela, olhar as vontades, os movimentos e a liberdade, tá? E aqui eu trouxe hoje para vocês 4 armadilhas da nossa vida, tá? Quando a gente fala de educação de filhos, quais são as 4 armadilhas que eu tenho que ficar atenta para ver se eu estou fazendo o que eu quero ou se eu estou olhando a criança, tá? E só fazendo um parênteses, que a educação forte não é a educação do medo. A educação forte não é a educação da humilhação. A educação forte é a educação do acolhimento. É o olho no olho, é o toque, é o carinho, é a segurança. Isso é uma educação forte. É isso que vai proporcionar lá na frente que a minha criança consiga controlar todas as demandas, né, que surgem para elas, e não agora. Então, a primeira armadilha, gente, é a gente acreditar que as crianças vão ter as mesmas prioridades que nós enquanto adultos. Então, eu saio com a minha criança no parquinho e a minha prioridade quando eu saio de casa eu vou até o parquinho e na hora que for para fazer o almoço, eu vou voltar para fazer o almoço. E a gente acredita que a prioridade da criança vai ser igual a minha. Então, eu falo assim, filho, então tá, agora vamos fazer o almoço. Não! Pra mim é muito! Eu tô aqui brincando. Então, assim, uma das armadilhas que às vezes faz a gente querer controlar o outro é acreditar que o que é prioridade pra mim é prioridade pro outro. E não é. Não é. Porque senão a gente vai querer que todo mundo viva como a gente vive, né? Segundo, é julgar e criticar, ao invés de procurar uma solução, né? Então, quando a criança faz alguma coisa, né? Filho, eu falei pra você que não podia fazer isso. Filho, olha aqui, só falta, né? Olha que merda que você fez, não é? Então, assim, quando a gente... e aqui eu preciso contar pra vocês essa história. Eu acho que muita gente já ouviu, quem ouviu vai ouvir de volta. Mas eu era quebradora de pratos lá em casa, tá? Então, tudo... Gente, eu não sei. Eu pegava as coisas e quebrava. Eu tacava tênis na minha irmã, entendeu? Quando eu tava brava com ela, eu pegava o tênis e tacava nela. E isso eu fui quebrando janelas e não sei o quê. Mas por que eu tô falando desse fato nada legal da minha infância? É porque quando eu era criança e eu quebrava alguma coisa, não precisava de nenhum adulto vir falar pra mim. Porque eu, na hora que eu via a situação que ocorreu, gente, eu me desestabilizava. Eu já sabia que eu tinha feito errado e eu não precisava de um outro adulto vindo falar pra mim: de novo, olha o que você fez. Eu precisava de um adulto que viesse pra mim e falasse: puxa vida, como que a gente vai resolver isso? Olha, né? E assim, é isso que as crianças precisam. E a gente fala, né? As pessoas falam assim: mas daí que eu não vou fazer nada quando acontecer alguma coisa. Gente, ficar dando palestrinha pra criança é só ficar reforçando o erro. É como se eu fizesse um almoço maravilhoso, mas o arroz estivesse queimado. E todo mundo, quando acabasse o almoço, fala assim: nossa, tava bom, mas o arroz, né? Que horror, o arroz estava queimado. E daí você foca no que estava ruim e esquece tantas outras coisas que foram boas, tantas outras coisas que deram certo. E a mesma coisa, quando o nosso filho comete um erro, ou quando ele se desestabiliza, ele não precisa de alguém falando: nossa, mas você vai chorar por causa disso? Nossa, mas não é nada. Então a gente se acha ainda no direito de falar para a criança o que é digno ela sofrer ou o que é digno ela não. Então ela tem que... Aquilo para mim não é grande coisa, então a criança não pode chorar. Então eu naturalizo a criança a ver os sentimentos dela também como sendo dignos ou não, como sendo bons ou não. E quando a gente entender que ser humano é ser essa dualidade, é ter os meus momentos de calma, é ter os meus momentos que eu puxo o meu cabelo sem saber o que fazer, quando eu também entendo que a minha criança tem os momentos bons e também tem os momentos que não são bons, quando eu entendo que se eu posso ter dias ruins, a minha criança também pode ter dias ruins. Se eu posso me desestruturar e acontecer alguma coisa e me sentir mal, a minha criança também tem todo esse direito. Então aqui não é, a vida é cor-de-rosa, com flores, e a vida é linda. Não, vai ter momentos muito difíceis. Mas quando eu entendo que o meu papel de adulto não é apontar o erro da criança, mas ajudar ela a fazer aquele caminho para encontrar uma solução, a gente encontra formas de lidar com o imprevisto e não formas de humilhar
por uma coisa que fez. E aqui fica a pergunta para cada uma pensar, né? Quando vocês fazem alguma coisa que é errado, o que vocês mais precisam? Para pensar, não, eu vou deixar vocês escreverem. Quando vocês erram, o que vocês mais sentem necessidade? Vamos ver quem vai ter coragem aí para escrever alguma coisa. Vamos ver. Tchan, tchararã, ninguém, gente? Quando vocês erram, vocês gostam de alguém apontando o dedo para vocês? Sim ou não? Eu não gosto. Eu fico mais braba ainda se alguém vem me apontar dedo, sabia? Ó, a Pri escreveu, quero ficar sozinha. Por um tempo, perfeito. A gente não precisa de alguém ali em cima falando, ai, faça isso, faça aquilo, né? Enfim, a gente quer um adulto amoroso. A gente quer um abraço, a gente quer um colo, a gente quer apoio. Ó, a Alice escreveu apoio, ajuda. A gente quer isso. A Paula escreveu, meu marido, quando nossos filhos fazem algo que dá aquela vontade de corrigir, ele diz que segura a língua e não fala nada. Aí ele fala que se não tem tempo para falar de bom, melhor ficar quieto. Muito, é isso mesmo, Paula. Eu também fico brava se alguém vem reforçar. Lizzie, não espero que me acolham, acolhimento. Gente, o ser humano, ele quer acolhimento. Então, que nem fazer o que nem o marido da Paula falou. Segura a língua. Se a gente não tem uma coisa boa, é melhor ficar quieto. Porque o que a gente faz é rotular nessas horas, né? Você sempre faz assim. Você sempre quebra copos. Você nunca cuida das coisas. Então, em vez de ajudar a criança a lidar com aquilo e ajudar ela a encontrar uma solução para lidar com aquilo, a gente vai podando. Bom, a gente já falou das 4 armadilhas, né? Então, a primeira é esperar que as crianças tenham as mesmas prioridades que a gente. Essa é a primeira, tá? Segundo, julgar e criticar ao invés de focar na solução. Terceiro, não manter a dignidade com o ser humano que está na sua frente. Aqui eu ia falar com a criança, mas é não manter a dignidade com quem está na sua frente, com o outro adulto. Se você não consegue resolver na hora, gente, não fala nada. As pessoas falam, ai, mas eu não vou fazer nada. Gente, não fazer nada é a melhor estratégia parental que existe. É controlar o nosso impulso de querer mostrar que a gente manda, controlar o nosso impulso de mostrar que só porque eu sou a mãe, você é meu filho, tem que me obedecer. Não, então manter a dignidade ao ser humano que está na nossa frente. Então, assim, a gente precisa olhar a pessoa como ser humano. E uma das armadilhas é entrar nessa luta pelo poder. Tem que se policiar, isso mesmo. Porque senão a gente, já pensou que chato? Eu às vezes me coloco assim, gente, eu faço, tá? Eu faço isso, mas pode funcionar pra vocês ou não. No final do dia, antes de dormir, eu revejo as coisas que eu fiz. Porque daí vem as pessoas e falam assim, ai, a culpa. Gente, a culpa a gente tem que deixar de lado, porque primeiro que a gente agiu, quando a gente agiu com o estado de consciência que a gente tinha naquela hora. Se eu ficar olhando e remoendo para trás as coisas que eu devia ou não devia ter feito, gente, a gente carrega o mundo nas costas daí. Então, a primeira coisa é, tudo bem, eu fiz isso. O que eu posso fazer depois? Se acontecer essa situação, por exemplo, gente, aqui em casa, por exemplo, eu não gosto que a minha filha, nessa corrida da manhã, para mim, eu quero tirar a correria porque eu sei que ela precisa de mais tempo. Eu sei que ela precisa disso. Então, eu não posso querer acordar ela em cima da hora para ela fazer as coisas na hora que eu quero e ainda ficar, ai, faça isso. Ninguém gosta de ser controlado. E se a gente não gosta de ser controlado, por que a gente tenta controlar o nosso filho? E, gente, quando as crianças são pequenas, tudo bem. Mas quanto mais a criança vai crescendo, ou ela vai começar a entrar no embate com você direto, porque enquanto é criança ela fica com medo e ela depende de você para sobreviver. Então tem muito aquele medo da criança, então eu vou obedecer para ser amado, eu vou obedecer para ser aceito, é só assim que ela me ama. Então se eu ficar... Gente, a criança, quando acontece alguma coisa, ela não culpa o pai e a mãe. Quando acontece alguma coisa, ela se acha culpada. Então eu também tenho que ver que se eu quero controlar, vai chegar uma hora que vai vir o contra-controle. Inevitavelmente. Então se a minha relação for pautada no medo, na humilhação... Gente, olha os danos, a criança vai achar que aquilo é normal para a vida inteira. Então, entrar nessa luta de poder, primeiro assim,
A Paula escreveu, o mais difícil de fazer, o não fazer. O não fazer é o mais difícil. Porque a gente querendo ou não, Maria Montessori fala que nós somos seres egóicos. E a gente cresce achando que o nosso ponto de vista é o melhor e, né, é o que precisa, enfim. Só que quando a gente não faz, a gente tá dando chance para acalmar o nosso corpo, para acalmar a nossa respiração, para a criança se acalmar. Então, sabe aquilo de não precisa resolver agora? Aconteceu uma situação, a gente tem essa crença de quando a criança tem, entre aspas, e a gente vai falar em uma outra live sobre isso, que a criança tem um mau comportamento, a gente acha que a gente tem que resolver as coisas na hora, no calor da emoção. Eu não consigo resolver coisas racionalmente e respeitando a dignidade do outro no calor das emoções. Então, a melhor coisa é, não precisa resolver agora. Então, vai para o lado, se acalma junto com a criança, desfoca daquele comportamento, porque quanto mais a gente tenta ficar pegando no gatilho que foi o que estressou a criança, mais a criança vai ficar estressada. E daí aqui o que acontece é que daí às vezes as coisas passam e a gente ainda fica relembrando a criança, né? Ai, porque você lembra que você fez assim, a mamãe não gostou. Gente, você já retomou, já resolveu, por que a gente fica, né? No dia seguinte o negócio passou. Lembra, filho, que ontem você fez assim? Gente, imagine a criança nasce nesse estresse, né? Enfim, gente, já passamos do horário, mas é que esse tema é maravilhoso e eu amo falar sobre isso. Mas o que eu queria deixar para essa live é a parte mais importante, que a gente não gerencia o estresse da criança. A gente não controla o comportamento da criança. A gente não controla a palavra da criança. A gente gerencia o nosso estresse. A gente gerencia as nossas palavras. A gente gerencia as nossas atitudes. Porque criança é criança, a criança vai chorar, a criança, né? A gente não consegue manter a criança 100% feliz como se fosse um anjinho. E a gente também não é 100% um anjinho. Então, a gente não gerencia a criança ou controla a criança. A gente controla a gente e a gente gerencia o que nós vamos fazer. E não o que a criança vai fazer, né? Como que ela vai responder. Enfim, espero que esse tema vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu Instagram aberto, quem quiser fazer pergunta. Eu tô com esse estudo aqui das funções executivas que a gente conversou hoje. Quem quiser pode me pedir que eu mando, tá? Eu tô com ele aqui em PDF. Isso mesmo, Pri, as crianças são esponjas e elas absorvem o ambiente em que elas vivem. Se elas vivem num ambiente de amor, de acolhimento, segurança, é isso que elas vão absorver. Se elas estão num ambiente tóxico, é isso que elas vão absorver também. Pessoal, antes de acabar a live, eu queria pedir para vocês duas coisinhas. Todos esses vídeos estão indo lá pro canal do YouTube, eu tô querendo fazer crescer aquele canal também. Então, quem quiser se inscreve lá, compartilha os vídeos, porque é um conteúdo muito importante e eu acho que as pessoas precisam olhar para isso enquanto sociedade, né? Quantas escolas ainda querem controlar comportamento, quantos pais ainda estão nessa de controlar o comportamento. Então, que vocês me ajudem a divulgar nesse caminho de amorosar o mundo. E a segunda coisa, quem tiver interesse, no link da bio tem o curso que eu falo sobre viver em paz com os filhos, como construir esse caminho. Ele é bem mais profundo, tem os materiais de apoio. Então, quem tiver interesse em começar a olhar com isso de uma forma mais profunda, ter um contato aberto comigo, também vai lá ver o curso. Qualquer dúvida, pergunta para mim. Temos as mentorias, né, que é para famílias, então eu ajudo vocês na dificuldade real de vocês, então assim, é um contato mais aberto, onde a gente vai estruturar toda a rotina, ver todos os caminhos possíveis e sim amorosar o mundo, porque é isso que a gente precisa. Eu só tenho a agradecer por vocês que estiveram aqui comigo, porque eu acho que esse caminho não é individual, esse caminho é coletivo e a gente precisa sim mandar isso pro mundo, tá bom? Qualquer coisa, pode entrar em contato, eu sempre tô aqui. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo todo mundo, todo ser humano que vem na minha direção, eu respondo e a gente pode crescer junto, tá bom? Muito obrigada e até depois. Beijo!